Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Vamos à mensagem. Nós vamos à palavra de Deus essa semana com respeito à palavra de Deus, com respeito ao Salmo 91, versículo 14, né? Que diz 14 e o 15, que diz assim: diz o Senhor, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me invocar, eu responderei e estarei com ele na hora da angústia. Eu livrarei e farei com que ele seja respeitado. Salmos 91, versículo 14 e versículo 15. Bom, nessa mensagem, prestar bem atenção no fundamento dessa mensagem. E veja a importância que Deus requer que os seres humanos reconheça Ele como Deus. Vou repetir o versículo 14 que diz assim, diz o Senhor, né? Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Veja o ladrão na cruz. Ele reconheceu a Jesus. Ele reconheceu, tu, falando um ladrão para o outro, tu está na mesma condenação. Não é? Nós estamos aqui por causa dos nossos erros, dizia um ladrão. Mas ele nenhum mal fez. E veja, depois que ele repreendeu esse ladrão, ele olhando para Jesus falou, Senhor, lembre-se de mim quando entrardes no teu reino. Olha como que ele creu em Jesus. No último passo, último fôlego de sua vida, ele reconheceu Jesus como Deus. Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E vejam, e Jesus lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos, irmão, a importância de reconhecer Deus como Senhor. Nós somos criatura, nós somos seres humanos.
Nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, o carcereiro, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, nós vemos ali, depois daquela história do terremoto, as grades, as cadeias se abriram, bagunçou todo ali, e acabou a luz, acabou tudo no escuro. E o carcereiro se viu em aflição, em agonia, em angústia. E veja o que ele disse para Paulo e Silas. O carcereiro disse: olha, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha a oportunidade que Paulo teve. Olha a oportunidade que Paulo teve. E disse, eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, toda a tua família. Então nós vemos, louvado seja Deus, a importância de crermos em Deus, de reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. No Salmo ainda, capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim, glória a Jesus, o Senhor será também um alto refúgio. O Senhor também será um alto refúgio, um abrigo para o oprimido, para a pessoa oprimida, para a pessoa que é perseguida. O Senhor é um abrigo, é um alto refúgio, é um alto esconderijo. Muito bem. Em um tempo de angústia. E no versículo 10, o Senhor, em ti confiamos, ó Senhor, em ti confiamos. Ó Senhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Todos que conhecem o nome do Senhor confiam nele. Porque tu, Senhor, não abandonas os que procuram a tua ajuda. Deus não abandona ninguém que procura a sua ajuda. Então nós vemos como que Deus é maravilhoso, poderoso, e louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar a mensagem, glória a Jesus. Nós vamos ver aqui no caso de Raabe, né? Raabe procura ajuda e proteção do Deus de Jacó. Raabe era uma cananita, né? Era cananeia, né? Era dos cananeus, nascida ali em Jericó. Israel ainda não tinha invadido o Canaã. Então nós vemos que Raabe, a idade dela, quando Josué chegou ali, Josué entrou ali com a tropa, Josué estava com 75 anos. E veja que Raabe deveria estar com uns 30 anos, mais ou menos.
né, que ela já tinha até uma casa de prostituição, né, uma casa de prostituição. Então ela era aqui, diferença de 30, 40 anos de diferia de idade com Josué. Então ela era contemporânea de Moisés, né, de Moisés, de, de Josué, Miriam, né? Ela era contemporânea, né? Então nós vemos mais ou menos a idade de Raabe. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Raabe, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, Josué enviou 2 espias a Jericó para espiar a terra. Eles foram, e chegando lá, eles entraram na casa de uma prostituta. Então aquela mulher, onde ele estava ali naquela casa, ela era prostituta, sem saber de nada. E nós vimos aquela mulher, ela é chamada Raabe, e eles dormiram ali naquela casa. Então nós vemos que logo chegou, como estavam atentos, né, por causa do período de guerra, eles avisaram o rei. A presença dos espios em Jericó chegou aos ouvidos do rei de Jericó. E as seguintes notícias foi que alguns israelitas chegou ao ouvido do rei: olha, majestade, alguns israelitas chegaram aqui de noite para espiar a terra. Para espiar a terra. O rei, então, mandou os seus exércitos, né? Então o rei mandou para a casa de Raabe, né, o seguinte recado: Raabe, esses homens que estão na sua casa vieram para espiar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Tirem eles daí. E Raabe, ela já havia escondido os 2 espias, louvado seja Deus, ali na área de cima de sua casa. Então ela já tinha escondido os 2 ali, e quando foram falar com ela, ela chegou e disse: muito bem, é verdade, alguns homens vieram na minha casa, porque aqui é casa de prazer, é casa dos prazeres. Então é por isso que vem todos os tipos de homens aqui, toda a nacionalidade. Na verdade vieram os homens aqui, mas eu não sei quem são eles. Eles vêm, fazem o que tem que ser feito, pagam e vão embora. E vejo que e ela despistou, mas sabendo que os 2 espias ela já tinha acolhido, tinha escondido ali. E eles dormiram ali. Muito bem. E no versículo 5 diz assim: quando escureceu, o portão, ela falando, né? Olha, quando escureceu, o portão da cidade ia ser fechado, e eles saíram, e não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás dele, ainda poderão pegá-los. E aconteceu que Raabe tinha levado os espiões ao terraço, né? Louvado seja o nome do Senhor. E os havia escondido em um lugar ali no terraço. Muito bem. No versículo 8, pulando para o versículo 8, olha bem, já começa já, olha, antes que os espiões fossem dormir, Raabe
subiu ao terraço e disse a eles. Então vejam, ela acomodou os espiãs, aguardou abaixar a poeira, a fumaça, foram tudo embora, foram perseguir o caminho, o endereço que ela deu, que eles tinham ido embora. Quando livrou todo mundo, então vejam que ela subiu até os espias. Veja agora, a prostituta. Morava com ela o pai dela, a mãe dela, as irmãs dela, os irmãos. Então nós vemos, louvado seja Deus, que ela vivia naquela casa, mas ela sabia o que ocorria por fora ali da cidade de Jericó. No versículo 9 nós vamos ver a intervenção desta mulher prostituta. Vejam como diz a palavra de Deus: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No caso de Raabe, creia nos mensageiros de Deus. Creio na palavra de Deus, que será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos no versículo 9, Raabe falando para os espias: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo de vocês. Estamos todos apavorados. Nós estamos com medo de vocês. Por quê, Raabe? Por que vocês estão com medo dos israelitas? Ah, evangelista Eugênio, é por causa do Deus dos israelitas. É por causa do Deus, o que Deus fez por causa dos israelitas. No Salmo capítulo 9, versículo 16. Olha o que diz a palavra: o Senhor é conhecido pelo juízo que ele fez. Ele é conhecido pelo juízo que ele fez. Veja o dia do dilúvio. Veja quando Israel saiu do Egito. O mar obedeceu à voz do Senhor. E vejam, louvado seja Deus. Na verdade, dizia Raabe para os espias: na verdade, todos nós estamos morrendo de medo de vocês. Versículo 10. Vamos ver a explicação dela, o porquê do medo? Porque sabemos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Veja, você secar a água de uma pia é uma coisa. Você secar a água de uma bacia é uma coisa. Você secar a água do rio, é só você desviar o rio. É uma coisa. Mas secar o mar, tirar da onde ele está e pôr para outro lugar, como? Como fazer isso? E nós vemos, louvado seja Deus, porque sabemos que o Senhor, o Deus de Israel, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando saíram do Egito, já fazia 40 anos esse feito tinha sido acontecido. Quando Raabe estava falando com os espias, aqueles espias que estavam lá nem chegaram a ver,
porque eles nasceram no deserto, eles eram jovens. Já olha o que a Raabe falou para eles, eles nem viram isso. Mas olha, nós estamos sabendo que o Deus de Israel, nós estamos temendo vocês, porque o seu Deus secou as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel sair do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o reconhecimento que essa prostituta ela teve do Senhor Jeová. Olha o conhecimento dessa. Quem falou isso para ela? Olha o comentário. Deus é conhecido no mundo inteiro pelo juízo que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, continuando, também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão, vocês mataram o rei Zion e o rei Og. Louvado seja Deus, dos amorreus, e destruíram seus exércitos. As duas nações pavorantes que apavoravam a região, que escravizavam a região, eram dois reis poderosíssimos, gigantes. Israel matou os dois reis, acabou exterminando com a nação de Gog. Louvado seja Deus, com a nação de Zion e de Og, os amorreus. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 11, quando nós ouvimos essas coisas, jovenzinhos, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Olha a palavra de uma cananita, de uma cananeia, de uma cananeia, de uma mulher que não tinha nada a ver com Israel. Ela tinha uma casa de prostituição. E vejam, louvado seja Deus, o conhecimento que ela tinha de Deus, porque Deus é conhecido pelo juízo que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como Deus estava sendo conhecido. Veja que Raabe reconheceu que o Senhor é Deus. Ela reconhecendo que Deus é Deus. Ela buscou, pediu ajuda a Ele, pediu ajuda de Deus. Deus é Deus lá em cima no céu e aqui na terra. Ela pediu ajuda a Ele. Vejam, louvado seja Deus. Ela pediu ajuda para Ele, que Ele salvasse não só ela, mas toda a família. Louvado seja Deus, mas que salvasse toda a família dela. E Deus fez isso. Deus ouviu o clamor de Raabe. Deus ouviu o clamor. Ela reconheceu que Deus é Deus, coisa que muitos israelitas não reconhecia que Deus era Deus. Tanto é que viviam buscando. Louvado seja Deus, deuses estranhos para adorá-lo. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela disse, e diz a palavra, eu protegerei, Salmo 91, 14, parte B, eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então Raabe já estava assegurada na mão de Deus.
Porque a palavra do Senhor, olha o que diz: eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Ela reconheceu o seu Deus, é Deus lá em cima do céu e embaixo aqui na terra. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele secou o mar vermelho. Olha, Ele fez uma estrada no mar vermelho para que Israel passasse. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, que quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, que quando Josué chegou no capítulo 6, veja como Deus trabalha, como Ele tem boa vontade. Olha como Ele trabalha. Josué, capítulo 6, versículo 16b, a parte B do versículo. Vamos começar para nós engrenarmos a vida da Raabe. Creia no Senhor Jesus Cristo, né? Será salvo tu e a tua casa. Foi ali no caso do carcereiro. Mas o mesmo que aconteceu com o carcereiro, aconteceu com a Raabe. Ela creu no mesmo. Como que uma pessoa crê em Jesus Cristo? Através de um mensageiro que vai pregar a palavra para ele. Aí ele crê naquele mensageiro de Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A Raabe, como que ela ia crer em Deus? Através do mensageiro. Foi para o mensageiro que ela disse: o teu Deus é o Deus lá de cima no céu e é Deus aqui na terra. Através do mensageiro. Então nós vemos que Josué, na parte 6:16b, diz assim: Josué disse: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês, pode gritar. E vejamos, a muralha ali caiu, tudo, todos foram mortos à espada, velho, criança. Vamos ver o 17. E a cidade, Josué falando, a cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os espias. Porque ela protegeu a vida dos espias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, glória a Deus. Shirley. O cachorro está latindo. Então, essa foi a palavra de Josué. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que há dela como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os espiãs. No versículo 21, e os israelitas mataram com a sua espada todos que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué, porém, disse aos 2 espias que tinham espiado a terra: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram a ela. Vai lá, busquem, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que os 2 jovens entraram, não é?
entraram ali, louvado seja Deus, na casa de Raabe. E olha quem que estava lá dentro. Olha quem que estava lá dentro. Vamos ver a lista. Versículo 23. Então entraram os 2 jovens espias e fizeram sair escutado a Raabe, o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, os seus irmãos, no plural, e o resto da família. Eles tiraram todas as pessoas da casa e a puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, Raabe, ela creu no Senhor, ela reconheceu que Deus é o Senhor. Veja como Deus exaltou essa mulher. Jesus Cristo vem também da linhagem de Raabe. Veja que ela entrou na comunidade de Israel, casou-se com israelita, e dela veio a geração também de Davi, e de Davi veio até Jesus. Veja como Deus honrou aquela mulher, por ela crer, não por o que ela fazia, por ser prostituta. Não é por causa da profissão dela. Não. Ninguém é honrado por Deus pela profissão que tem. A pessoa é honrada por Deus quando honra a Deus, quando crê em Deus, quando respeita Deus como Deus. Então nós vemos, ela foi honrada por Deus. Em todo Israel, ela foi honrada por Deus. E veja, não se fala mais na vida dela que é passado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o integrou dentro da companhia de Israel, dentro dos irmãos de Israel, sobre os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, da palavra de Deus, o teor da palavra de Deus, quando reconhecemos que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor, quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor, Ele nos protege, Ele nos salva, Ele nos livra. Aquele que confia no Senhor tem o Senhor, louvado seja Deus, tem o Senhor como um refúgio, tem o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, tem o Senhor como um abrigo, como um refúgio, como um escudo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, louvado seja Deus, que nós baseamos na vida de Raabe. Ela foi honrada por Deus. Ninguém é honrado por Deus pela profissão, viu? A pessoa é honrada por Deus pela fé praticada, dedicada a Deus. Que Deus assim abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.